Você já reparou que tem gente que perde tudo numa crise e sai dela ainda mais forte? E tem gente que mal perde nada, mas nunca mais se recupera? Isso não tem nada a ver com sorte, nem com quanto dinheiro cada um tinha antes. A diferença está num lugar que quase ninguém fala: dentro da cabeça. E o mais assustador? A maioria das pessoas entra numa crise sem saber que já estava perdendo muito antes dela começar. Aqui vai uma verdade que vai soar estranha. O problema financeiro raramente é o dinheiro. É o que acontece na sua mente quando ele some. Tem uma programação emocional que foi instalada em você muito antes de você ter qualquer conta para gerenciar. E ela decide silenciosamente o que você faz quando tudo desmorona. Ela decide se você age ou paralisa, se você enxerga oportunidade ou catástrofe, se você sai da crise como trampolim ou como buraco. Nesse vídeo, você vai entender por que certas pessoas parecem imunes ao caos financeiro. Não porque são ricas, mas porque foram reprogramadas. Vai descobrir o que a psicologia do dinheiro revela sobre o comportamento de quem vence crises. E mais importante, o que você pode começar a mudar hoje antes da próxima tempestade chegar. Isso aqui não é conteúdo raso. É o tipo de conhecimento que muda a forma como você enxerga dinheiro para sempre. Mas antes de continuar, me fala nos comentários. Na última grande crise da sua vida, você agiu ou paralisou? Quero ler sua resposta lá embaixo. E se você quer continuar aprendendo esse tipo de coisa que nenhum curso de educação financeira te conta, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai mudar o jogo para você. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre crise financeira. O problema raramente é o dinheiro. É o que acontece dentro da cabeça quando ele some. A psicologia do dinheiro revela que, no momento em que a estabilidade desmorona, um sistema muito mais antigo do que qualquer planilha assume o controle: o sistema nervoso. E ele não age com lógica, ele age com memória. O que pouca gente percebe é que a mentalidade de escassez não se manifesta como um pensamento claro. Ela aparece como certeza, como aquela sensação no peito que diz: eu sabia que ia dar errado, antes mesmo de você ter tempo de pensar. Esse comportamento financeiro autodestrutivo não é burrice. É uma programação rodando no piloto automático com uma eficiência assustadora, justamente quando você mais precisaria estar no controle. Quem cresceu num ambiente de privação tem o sistema nervoso calibrado para ameaça. Dentro da psicologia financeira, isso tem nome: hipervigilância emocional. É como se o cérebro tivesse aprendido que dinheiro é perigoso, instável, e que qualquer sinal de crise é o começo do fim. Então, diante de uma demissão, uma queda na bolsa ou um imprevisto caro, esse sistema ativa antes que a razão consiga dizer uma palavra. A crise, no fundo, não cria o problema. Ela apenas acende a luz e mostra o que já estava lá. Ela revela qual identidade financeira a pessoa carrega, independente do que ela acredita conscientemente sobre si mesma. E é exatamente aí que começa a diferença real entre quem usa a crise como trampolim e quem sai dela mais afundado do que entrou. Porque essa separação não começa no momento do colapso. Começa muito antes, no que cada um construiu internamente, enquanto tudo ainda estava bem. Existe um equívoco enorme quando o assunto é mentalidade de rico. As pessoas acham que ricos não sentem medo durante uma crise. Sentem. A diferença é que a relação deles com a incerteza foi construída de forma completamente diferente. Enquanto a mentalidade de escassez associa crise à destruição total, o mindset de rico associa ao mesmo evento uma ideia bem diferente: reorganização temporária. Essa distinção emocional, por menor que pareça, muda completamente o repertório de ações disponíveis. O que a psicologia do dinheiro mostra é que, para quem está em pânico, certas decisões se tornam literalmente invisíveis. O cérebro, em modo de sobrevivência, não acessa o que sabe, acessa o que sente. Por isso, enquanto a maioria vem de ativo em queda por desespero, quem tem inteligência emocional financeira enxerga ali uma oportunidade de compra.
não porque é corajoso por natureza, mas porque seu sistema nervoso não está sequestrado pelo medo naquele momento. A identidade financeira de quem tem mentalidade de abundância não está ameaçada pela crise. Ela está sendo confirmada por ela. Cada momento de pressão superado com clareza reforça internamente a crença de que eu sei atravessar isso. E familiaridade emocional com o caos produz exatamente o que escassez destrói: clareza. É por isso que ricos usam a crise para tomar decisões que a maioria adiaria para sempre. Comprar imóveis desvalorizados, aportar na bolsa, abrir negócios enquanto a concorrência paralisa. O comportamento financeiro durante uma crise, portanto, não é separado por capital, é separado por programação. Duas pessoas diante do mesmo colapso econômico vivem experiências completamente diferentes, não porque uma tem mais dinheiro, mas porque uma tem um sistema nervoso treinado para agir e a outra tem um sistema nervoso treinado para fugir. E enquanto essa diferença não for encarada como o que ela realmente é, uma questão de reprogramação mental, o ciclo continua se repetindo. A mentalidade de escassez na crise faz uma coisa muito específica. Ela busca segurança emocional imediata, mesmo que isso signifique prejuízo financeiro real. A pessoa saca a reserva de emergência para pagar uma dívida que poderia ser negociada. Vende o investimento no pior momento para ter o dinheiro na mão. Toma decisões para aliviar a ansiedade, não para construir resultado. E o mais perigoso, evita qualquer movimento que pareça arriscado, mesmo quando a inação é o maior risco de todos. A mentalidade de abundância opera numa lógica completamente diferente. Ela sente o medo, mas não deixa que ele decida. Separa a resposta emocional da decisão financeira com uma disciplina que parece quase sobre-humana para quem nunca treinou isso. Age a partir de valores e visão de longo prazo, mesmo sob pressão intensa. E enxerga o comportamento alheio em pânico, não como sinal para seguir, mas como informação valiosa sobre o que fazer na direção oposta. O que separa essas duas mentalidades não é força de vontade, é identidade. Quem tem uma identidade financeira sólida não precisa se convencer a agir com clareza durante a crise, porque agir com clareza é parte de quem essa pessoa acredita ser. Já quem opera com mentalidade de escassez age de forma reativa porque sua identidade financeira foi construída sobre instabilidade. E instabilidade confirma instabilidade. É um ciclo que se autoalimenta com uma precisão brutal. A boa notícia é que identidade não é destino, é construção. A psicologia financeira mostra que o comportamento financeiro pode ser reprogramado quando a pessoa começa a entender que suas reações na crise não são escolhas conscientes, mas heranças emocionais. E herança, diferente do que muita gente pensa, pode ser recusada. O primeiro passo não é mudar o que você faz com o dinheiro, é mudar o que você acredita que merece e é capaz de construir com ele. A primeira coisa que a psicologia do dinheiro pede é honestidade brutal. Qual foi a sua resposta emocional e financeira na última grande instabilidade da sua vida? Você vendeu o que não devia vender? Paralisou quando precisava agir? Gastou para aliviar a ansiedade? Essa resposta não foi uma escolha consciente. Foi herança emocional rodando no piloto automático. E o simples ato de identificar esse padrão já é o começo da reprogramação mental, porque você não pode mudar o que você não consegue enxergar. O segundo passo é construir familiaridade emocional com a incerteza antes da crise chegar. A regulação emocional sob pressão não é improviso, é treinamento prévio. Assim como um atleta não aprende a respirar sob pressão durante a competição, a inteligência emocional financeira não se desenvolve no meio do caos. Ela se desenvolve na calmaria, através de hábitos simples. Acompanhar o próprio comportamento financeiro em períodos normais, observar as emoções que surgem ao ver o saldo cair, praticar decisões pequenas com desconforto controlado. Um exercício prático poderoso é o que especialistas em psicologia financeira chamam de pré-mortem financeiro. Antes de uma crise chegar, você se pergunta: se minha renda caísse 40% amanhã, qual seria minha primeira reação emocional?
E minha primeira decisão financeira? Escrever essa resposta com honestidade revela exatamente onde a mentalidade de escassez ainda mora. Livros como A Psicologia Financeira de Morgan Housel e Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker são pontos de partida poderosos para esse processo de autoconhecimento. A meta não é eliminar o medo, é construir uma identidade financeira que funcione mesmo quando o medo está presente. Porque a diferença entre quem atravessa a crise com clareza e quem é destruído por ela não está no tamanho do patrimônio, está no tamanho do autoconhecimento. E autoconhecimento, diferente de dinheiro, ninguém consegue tirar de você num momento de colapso. Ele fica. E é exatamente esse ativo invisível que determina o que sobra depois que a tempestade passa. A mentalidade de escassez na crise não apenas prejudica no curto prazo, ela aprofunda o ciclo de privação a cada novo colapso. Cada decisão tomada em pânico cria consequências reais que confirmam o medo original. A pessoa sai de cada crise mais assustada, mais desconfiante do dinheiro e mais presa à programação que a prejudicou desde o início. É como se cada tempestade cavasse um pouco mais fundo o buraco que ela já estava tentando sair. Do outro lado, quem passou pelo processo de reprogramação mental usa cada crise como consolidação de identidade financeira. Cada momento de pressão superado com clareza funciona como uma prova interna. Eu já fiz isso antes e eu sei que consigo de novo. Com o tempo, a relação com a incerteza muda completamente. O que antes paralisava passa a ser reconhecido. O que antes gerava pânico passa a gerar movimento. A mentalidade de abundância não é um destino fixo. É uma musculatura que se fortalece a cada repetição. O resultado mais profundo dessa reprogramação não é financeiro. É emocional. A pessoa para de ser sequestrada pela crise. Para de tomar decisões a partir do medo e começa a tomar decisões a partir de valores. E isso muda não só o comportamento financeiro, mas a forma como ela enxerga o dinheiro como um todo. De inimigo instável para ferramenta que responde à direção que ela dá. Esse é o verdadeiro divisor de águas entre quem acumula e quem dispersa patrimônio ao longo da vida. Com o tempo, crises deixam de ser experiências traumáticas e passam a ser provas de que a programação mudou. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a pessoa ficou mais preparada. E tem algo muito poderoso em chegar numa crise e perceber que o seu sistema nervoso não entrou em colapso junto. Essa experiência, quando acontece pela primeira vez, muda a relação da pessoa com o dinheiro de uma forma que nenhum curso de educação financeira conseguiria fazer sozinho. O maior erro de quem quer transformar sua mentalidade financeira é acreditar que o problema é falta de informação. A pessoa estuda, pesquisa, acompanha especialistas, assiste vídeos sobre educação financeira, lê livros sobre psicologia do dinheiro e ainda assim, na hora do colapso real, o sistema nervoso assume e a informação some. Porque conhecimento sem regulação emocional é inútil sob pressão. O cérebro em pânico não acessa o que sabe, acessa o que sente. E o que ele sente foi gravado muito antes de qualquer livro ou curso. O segundo erro, tão devastador quanto o primeiro, é esperar estabilidade para trabalhar a mentalidade. Quando as coisas melhorarem, eu me organizo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo a investir. Quando a crise passar, eu trabalho minha cabeça. Mas a crise não avisa quando chega. E a mentalidade de abundância não se constrói durante o caos. Quem espera o momento perfeito para reprogramar nunca reprograma, porque o momento perfeito não existe. O momento certo é agora, na calmaria, enquanto ainda dá para treinar. A reprogramação mental exige que a pessoa encare uma verdade desconfortável. O problema não está lá fora. Não é a economia, não é o governo, não é o mercado. É a relação emocional que ela construiu com o dinheiro ao longo de toda uma vida. E mudar essa relação exige mais do que informação. Exige exposição gradual ao desconforto, consistência nos pequenos hábitos e, sobretudo, honestidade sobre os padrões que ela repete toda vez que a pressão aumenta.
Isso é inteligência emocional financeira na prática. O caminho para sair do ciclo de escassez não começa com um grande aporte ou uma virada financeira miraculosa. Começa com uma decisão silenciosa e poderosa, a de parar de deixar o medo decidir. Cada pequena escolha feita com clareza, mesmo sob pressão, é um voto na identidade financeira que a pessoa quer construir. E votos se acumulam. Com o tempo, essa nova identidade se torna mais forte do que a programação antiga. E é aí que a vida financeira começa, de verdade, a mudar. Chegou num ponto do vídeo que a maioria das pessoas assiste, concorda com tudo e não muda absolutamente nada. E sabe por quê? Porque mudar é desconfortável. Porque encarar que o maior obstáculo financeiro da sua vida mora dentro da sua cabeça é pesado. Mas é exatamente essa consciência que separa quem continua repetindo o ciclo de quem finalmente rompe com ele. Então agora, uma pergunta direta. Qual foi o padrão que você reconheceu em você mesmo ao longo desse vídeo? Você se viu tomando decisões por medo, esperando a crise passar para agir, aliviando a ansiedade com gastos que não faziam sentido? Isso não é fraqueza, é programação. E programação pode ser mudada, mas só muda quem decide encarar o espelho com honestidade. A sua relação com o dinheiro vai ser exatamente o que você construir ela para ser. Não o mercado, não o governo, não a sorte. Você. E cada pequena decisão tomada com clareza, mesmo quando o medo está gritando, é um passo na direção de uma identidade financeira que nenhuma crise consegue destruir. Você tem esse poder. A questão é, vai usar? Se esse conteúdo abriu algo em você, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui tem muito mais sobre psicologia do dinheiro, mentalidade e comportamento financeiro, do jeito que quase ninguém fala. E deixa nos comentários, qual foi o maior insight que você levou desse vídeo? Me conta lá embaixo, eu leio tudo.